Mas, enfim, Muito meus bem, irmãos, para mim é pastor. uma alegria de estar participando dessa live da Igreja Peniel, mesmo porque, por mais que eu faça para compensar ou para retribuir o que o pastor João tem feito ao longo dos meus 3 mandatos na ordem, nada poderia compensar isso. O pastor João tem nos ajudado muito, e mais do que isso, eu sou uma pessoa muito difícil de confiar, acho que é decorrência da minha profissão, mas eu confio inteiramente no pastor João pela moral e vida ilibada que caminha. Então, eu me sinto muito bem em estar trabalhando com ele e, quiçá, Deus tem um plano, um projeto para ele ser presidente da nossa ordem e caminhar, enfim, também nessa direção da gente estar cada vez mais nas mãos de homens que querem cuidar de outros. Então, muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade. Para mim, eu não tenho como dizer não para estar falando para os irmãos. Eu escolhi nesta noite, para a gente estar falando num texto, um livro que a gente pode ler, mas que eu estou fazendo um estudo muito profundo nele, porque ele tem nos levado a isso. É o livro de Lamentações. Eu queria ler 2 textos de Lamentações. Um é no versículo 3, no capítulo 3. No capítulo 3, nós vamos ler do versículo 22 a 26. No capítulo 3, versículo 22 a 26. E no capítulo 5, a gente vai ler até o versículo 9, tá bom? Então você já deixa a sua Bíblia aberta para a gente estar entendendo isso. Então, Jeremias, capítulo 3, versículos de 22 a 26, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, no capítulo 5, versículo 1, começa dizendo assim: Lembra-te, Senhor, de que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pais. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossas vidas, providenciamos o nosso pão. Por causa da espada do deserto, nossa pele se braseia como um forno. Por causa do ardor da fome, forçaram as mulheres de Sião, as virgens da cidade de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a morte. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciões já não se assentam às portas. Os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Ó Deus, nós queremos que a tua palavra faça morada nos nossos corações.
Por isso, ó Deus, nesta hora, te pedimos que o Senhor, ó Deus, torne cativas as nossas mentes aquilo que o Senhor tem. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu estou procurado falar, e eu tenho dito isso, na igreja, eu tenho evitado sermões exortativos. Entendo que nesse tempo, é um tempo que o pastor ele precisa trazer palavra de regozijo, palavra de conforto para a igreja. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu, essa semana, na verdade ontem, estive da Polícia Federal e eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida. Eu tive que demitir uma senhora que faz parte lá da nossa associação. Nós estamos com 3 funcionários, decidimos ficar com 2, porque nós não temos como segurar isso. E então eu fui dizer para ela, olha, eu preferia dizer isso para você, eu não tenho como te manter e eu vou te demitir. Aquela mulher olhou para mim e disse, muito obrigado, seu Luna, porque eu sei que o senhor é um homem sincero e o senhor está fazendo isso porque não tem outro meio. Muito obrigado pelos 20 anos que eu passei aqui. Quando aquela mulher falou aquilo, eu coloquei os meus óculos, por isso que os policiais colocam óculos escuros, eles não querem que o sentimento dele passe além de aonde estão os seus olhos. Eu botei os meus óculos e eu comecei a pensar, estou encerrando uma carreira de uma mulher de 20 anos. Eu tinha que tomar uma decisão entre ela e um outro rapaz, mas o outro rapaz era já um rapaz que só tinha esse emprego e ela já tinha uma aposentadoria. E eu, então, ela não tem filhos, o rapaz tem filho, a minha decisão foi de fazer uma redução de danos. Mas eu estava vivendo uma crise. Demitir alguém que tem 20 anos num emprego, numa repartição, é uma coisa difícil. Meus irmãos, eu acho que o pior dessa crise do coronavírus vem aí depois com a crise econômica e a gente tem que se preparar para isso. Está um tempo muito difícil, muitos ficarão desempregados, muitos passarão dificuldades. E eu comecei a pensar, e ao contrário do que alguns dizem, né, que a gente sai da Bíblia para as situações, eu saí da situação para a Bíblia. Eu procurei um texto que se assemelhasse a essa situação que nós estamos vivendo. O versículo 5, capítulo 5 do livro de Lamentações, é um versículo extremamente interessante para a gente entender o que estava acontecendo. Durante exatamente 30 meses, Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém e ele deixou que as pessoas lá morressem de fome e se entregassem, como posteriormente aconteceu depois de 30 meses. Ele cercou a cidade, cercou os muros de Jerusalém, as pessoas não podiam sair, estavam lá dentro passando dificuldades. Cada dia, o exército de Nabucodonosor ensaiava uma entrada na cidade e ficava todo mundo tenso, vivia todo mundo uma dificuldade muito grande. Jeremias, considerado o profeta chorão, o profeta que mais resmunga, o profeta que mais reclama, a ponto dele ter uma expressão que eu gosto muito da palavra de Deus, quando ele diz, Senhor, essa coisa de ministério, o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir pela sua palavra. É o que ele está dizendo. Mas, enfim, esse livro de lamentações, de choro, ele é um livro do exílio, onde o povo estava cercado, pronto para aguardar as piores coisas. Nabucodonosor, ele fazia, entre outras coisas, ele pegava as pessoas, ele cortava o pescoço e colocava no poste. É um exército que espalhava terror por onde passava. E lá dentro tinha medo, tinha um monte dessas coisas. E Jeremias está vivendo isso. Em meio a toda essa dificuldade do cenário histórico que estava vivendo, eu queria, então, tirar algumas lições que Jeremias nos ensina, que eu chamo de lições para aprender em tempos de pandemia. Algumas coisas, quando vem a crise na nossa vida,
nós precisamos estar entendendo. E aí eu queria que agora você voltasse para o capítulo 3, dos versículos 22 a 26, onde ele vai começar a nos ensinar algumas lições em meio às suas reclamações, em meio à crise que estava vivendo. A primeira grande lição que eu vejo que Jeremias traz para nós é que em meio a tanta reclamação que ele faz a Deus, em meio a tanto pranto, tanto momento de que ele vê aquela situação, ele diz assim: o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Veja os versículos 22 a 23 desse texto. Olha o que ele diz. Ele diz assim: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Jeremias está dizendo assim: olha, muitos de nós às vezes estamos perguntando em meio à crise: Senhor, por que isso está acontecendo para nós? Como se nós, principalmente evangélicos, fôssemos justos e dentro da nossa concepção de justiça, a gente imagina que isso não deveria estar acontecendo com a gente, isso deveria estar acontecendo somente com o ímpio. Mas Jeremias nos faz lembrar, em meio a toda aquela situação, que ele, quando ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele olha e, em meio a tudo aquilo, à aflição, ao desespero, a ele que era um profeta que caminhava com Deus, mas ele diz assim: olha, Senhor, por mais que eu tenha feito tudo, mas são as suas misericórdias que não é a causa de não sermos consumidos. Ele olha, e nesse texto, que é um texto muito interessante, além disso, ele faz algo que é muito interessante, que ele de dizer que a misericórdia era a causa de não ser consumido, ele chama para uma segunda coisa muito interessante. Quando ele diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Sabe, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: olha, eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Tem muito crente que está vivendo como uma pessoa normal. E eu fico pensando, às vezes, crentes que passam 20, 30 anos na igreja, para que servem esses 20, 30 anos da igreja? Se diante dos primeiros problemas que surgem, dos problemas que surgem para nós nos desesperamos, nós perdemos a esperança no Senhor e nós começamos a entrar em pânico. O pânico está tomando conta do povo de Deus, infelizmente. Muitos estão achando que o mundo está se acabando, até porque não estão indo num tempo. E eu fico pensando, nossos irmãos na China, tendo as suas igrejas queimadas, tendo sido presos, estão mantendo o evangelho em casa. E nós, e aí eu faço minhas as palavras do presidente da República, por causa de uma gripezinha. Eu não estou fazendo isso no sentido de dizer que é algo que está extremamente, que não nos leva a um desespero de uma guerra, a um desespero de uma morte, como está em outro lugar. Mas nós estamos percebendo que os crentes estão perdendo a esperança. E Jeremias diz que a cada dia que ele acordava, as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Muitos de nós estamos crendo que as misericórdias do Senhor são como bateria de celular. Se a gente não botar para carregar, no outro dia está descarregado. Que fica avisando para a gente: olha, faltam 15 minutos para acabar, só temos 15%, só temos 10%, só temos 3%. Nós, às vezes, estamos comparando as misericórdias do Senhor à carga de celular. A misericórdia do Senhor, a cada manhã, a cada dia é um dia novo, é um dia de expectativa, é um dia de esperança. E Jeremias está dizendo isso para o povo que Deus falou para ele: gente, precisamos viver a cada dia na expectativa de que Deus vai fazer algo novo na nossa vida. A primeira grande lição que eu tiro disso é que, em meio àquela aflição, Jeremias não esquece que a misericórdia do Senhor faz um sentido muito, mas muito grande para nós. Em tempo de pandemia,
A primeira grande lição que Jeremias está nos ensinando é que não nos esquecemos que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Há uma outra coisa que me chama a atenção e é que a misericórdia, ele faz duas colocações no versículo 23b, eu quero falar dos dois, para não ficar muito longe essa explanação. Mas os versículos 23 e 25, o primeiro ele vai dizer, o Senhor é fiel. E no versículo 25, o Senhor é bom. Eu quero falar sobre essas duas coisas, muito interessante. Por que Jeremias, ele diz que o Senhor é fiel? Se você for ler todo o livro de Lamentações, ele faz questão de dizer assim, olha, o Senhor tem promessas sobre nós. Quando ele diz o Senhor é fiel, ele está dizendo assim, olha, não se esqueçam de que apesar de todas essas coisas que nós estamos vivendo, mas que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir nas nossas vidas. É a esse ponto que o Senhor está se referindo a Deus como um Deus fiel. Nós precisamos entender isso, que ainda que as circunstâncias elas ocorram, Deus é fiel. Meus irmãos, uma das coisas que mais traz, a gente está sorrindo nesse tempo com algumas coisas, eu tenho tirado grandes lições para a minha vida, é você ler sobre seguro de automóvel. Seguro de automóvel tem mostrado algumas coisas para nós. E diz assim, ó, o que o seguro cobre? O seguro cobre isso, isso e isso. Aí bota assim, em caso de terremoto não cobre, em caso de maremoto não cobre, em caso de vendaval não cobre. Aí você diz assim, eu vou assinar esse seguro. Você sabe por que você assina esse seguro de automóvel? Porque você diz, na Bahia não neva, e em caso de neve, o seguro não cobre. E aí você fica pensando, puxa, esse seguro não tem nada a ver comigo, eu vou fazer. Aqui não tem terremoto, aqui não tem maremoto. Então eu vou assinar esse seguro, porque todas essas coisas que o seguro diz que não cobre, não acontecem comigo. Mas o grande problema é quando essas coisas acontecem. Que a gente vai e olha no nosso seguro do automóvel. A mesma coisa é o plano de saúde. A gente tem uma doença. Quando a gente vai olhar o nosso plano de saúde e diz, não, isso não cobre. Gente, o que Jeremias está dizendo é que Deus é fiel. O projeto dele para nossas vidas tem cobertura para a pandemia, sim. Tem cobertura para a pandemia. O Senhor, ele é fiel e o projeto que ele tem para nós tem cobertura para terremotos, para maremotos, para vendavais. Os projetos de Deus são imutáveis diante das circunstâncias humanas. E se Deus tem um projeto para nós, não será uma pandemia que vai mudar a história do projeto de Deus para a nossa vida. É por isso que Jeremias está dizendo àquele povo, o Senhor é fiel. Não esqueça, o Senhor é fiel. Sabe como nós precisamos entender isso? Que aquelas promessas, pode acontecer o que acontecer, vai mudar. Algumas coisas. Hoje estava falando com o pastor João Paulo e ele disse que um cientista conversando com ele, disse assim, olha, não espere a vacina, porque a vacina, para nós que somos cientistas, entendemos que está em fase. E depois de passar por todas essas fases, tem que ser testado em animais, e depois de testado em animais é que vai ser testado em humanos. Não há uma previsão diante do ano que vem, essa vacina ficar pronta. Tem muitos crentes que estão acreditando que a fidelidade de Deus está diante de uma vacina. Eu não creio. Eu creio que esse Deus, que tem um projeto para nós, do nada, sem vacina, sem nada, ele mantém a sua fidelidade para conosco. Uma outra coisa que Jeremias vai colocar no versículo 25, ele diz que o Senhor é bom. Amém. Olha, isso está na teologia sistemática. O que nós temos, muitas pessoas estão se perguntando, será que essa pandemia vem de Deus? Eu queria dizer uma coisa, eu não quero discutir nem entrar em questões
teológicas, porque a teologia da igreja pertence ao pastor, mas eu queria dizer uma coisa. Essa pandemia não vem de Deus. Ela pode ter a vontade permissiva de Deus, ou seja, toda vez que o homem se afasta de Deus, Deus permite que algumas coisas aconteçam na vida dele, para ele voltar na direção daquilo que Deus projetou para ele. Assim como Deus, ele não criou a cocaína que está acabando o mundo. O homem juntou os ingredientes que juntaram essa cocaína que está acabando com o mundo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a sua própria palavra diz, Deus é bom. Amém. Deus é bom. E Jeremias, em meio a tudo aquilo, e quando as pessoas estão dizendo, Senhor, esse Nabucodonosor está nas portas, nos muros de Jerusalém, nos ameaçando, o que é isso? Aquele povo precisava de que o Senhor o alimentasse de esperança, porque os capítulos iniciais de Jeremias, e no livro de Jeremias diz, se esse povo se arrepender, eis que eu os livrarei desse mal. O povo não se arrependeu. Quando você vai ver esse cerco de Nabucodonosor, vem exatamente por uma desobediência humana. Eu já gosto de falar de história e vou ser rápido nisso. Jeremias disse, nós precisamos nos preparar porque Nabucodonosor vai invadir isso aqui. Sabe o que o rei fez? Ele fez uma aliança com o rei do Egito, o rei chamado Neco. Ele fez uma aliança. E o rei Neco disse assim, se você me der todo o ouro que você tem, parte do ouro que você me tem, quando Nabucodonosor for invadir a sua cidade, eu irei em seu auxílio. E o rei de Jerusalém acreditou nisso. Quando Nabucodonosor veio com o seu exército todo sobre Israel, sobre o povo do Senhor, Neco não moveu uma palha sequer. Eu acho que daí que vem aquela palavra, né comigo. Neco não moveu uma palha. E por isso houve isso. E é por isso que está lá escrito em Jeremias, maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Deus é bom. Eu quero finalizar com as duas últimas recomendações para lições para aprendermos na pandemia. E as últimas coisas que eu queria que a gente estivesse pensando está no versículo 26. O versículo 26 diz assim, começo do 25, bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor em silêncio. Eu queria só, em meio a um monte de coisa que eu gostaria de falar, mas resumir pelo horário, eu queria falar duas coisas muito interessantes. Primeiro, é a expressão bom é aguardar o Senhor. Meus irmãos, de repente, na televisão sumiram aqueles fazedores de milagres, aquelas pessoas que falavam toda, ficam perguntando, pastor, o que é bom para você fazer e tudo. Eu queria dizer, e o que eu tenho dito para o meu rebanho, para todos, nós, pastores, não sabemos o que fazer. Mas Jeremias também não sabia o que fazer naquele tempo. E ele diz uma palavra, bom é aguardar. Bom é aguardar o tempo do Senhor. Bom é aguardar quando o Senhor romper o silêncio dele e nos disser assim, olha, vocês precisam mudar a vida, vocês precisam mudar a forma de vocês serem. Deus fez um silêncio tremendo sobre o seu povo e o povo passou 40 anos no deserto e o Senhor disse, o tempo do deserto é um tempo de aprendizagem. Temos visto muita profecia de que amanhã isso vai acabar, depois da manhã o tempo vai acabar. É interessante como Jeremias, um dos profetas maiores, ele olha diante daquela situação e ele diz para o povo, bom é aguardar. Meus queridos, bom é aguardar. Aguardar sem desespero. Aguardar da expectativa de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle das coisas. E Jeremias está dizendo para nós, bom é aguardar. Aguardar orando.
Aguardar na certeza, sem perder a expectativa de que Deus está no controle de todas essas coisas. Mas aguardar. Por fim, ele diz, bom, no versículo 26, é aguardar a salvação do Senhor. Essa palavra salvação que aparece nesse texto não é salvação para a vida eterna, como nós imaginamos. No texto original vem, bom é aguardar a salvação, no sentido de trazer o livramento para aquela situação. Então ele diz, bom é aguardar a salvação que vem do Senhor. Meus queridos, a salvação para nós não vem do Bolsonaro. A salvação para nós não vem do Trump. A salvação para nós não vem de uma vacina. A salvação para nós não vem do isolamento. A salvação para nós vem do Senhor. Bom é aguardar a salvação que vem do Senhor. Mas, por fim, sobre a salvação que vem do Senhor, Jeremias encerra dizendo assim, olha, bom é aguardar a salvação do Senhor, e ele faz uma observação para finalizar. E isso em silêncio. E isso em silêncio. Nós estamos vivendo em meio a murmuradores. Crentes que diante das circunstâncias estão murmurando. Murmurando do Senhor, reclamando, esperando que Deus fizesse alguma coisa diferente na vida deles, murmurando porque estão perdendo emprego, murmurando porque suas empresas estão fechadas, murmurando porque não estão vendendo, murmurando por isso, murmurando daquilo, murmurando. Os murmuradores não entraram na terra prometida. Jeremias diz, bom é aguardar a salvação e em silêncio. Meus irmãos, eu tenho refletido sobre algumas coisas que têm acontecido na minha vida. Quanto tempo eu não fico em silêncio? Quanto tempo eu não penso sobre algumas coisas da minha vida que são importantes? Eu começo a pensar que a maior marca que essa pandemia vai deixar é a obrigatoriedade de vivermos em silêncio. A obrigatoriedade de vivermos em silêncio. Porque nós não temos muita coisa para fazer. Nós estamos vivendo um silêncio porque nós estamos sendo obrigados a viver esse silêncio. Nós estamos vivendo o silêncio de Deus para nós. Mas o silêncio de Deus é resposta. Nós precisamos aprender a respeitar esse silêncio de Deus. Aprendo em meio à crise. Jeremias me ensina a algumas coisas que eu não posso esquecer. Jeremias, ele me ensina que em meio a tudo aquilo que estava acontecendo na cidade, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Jeremias, em meio a uma tristeza, que ele diz, os nossos velhos já não podem mais sentar à porta. Os nossos jovens pararam de cantar. Os nossos filhos, as crianças estão tropeçando na lenha. E é interessante porque que aquelas crianças estavam tropeçando na lenha. Eles sabiam que o exército da Nabucodonosor vinha sobre eles, e eles fizeram lá um bocado de... pegaram um monte de madeira lá dentro, que eles sabiam que o exército ia ser cercado, fecharam o portão da cidade, e a cidade estava cheia de lenha para fazer a comida. E as crianças não estavam nem podendo correr dentro da cidade. E ele diz, nem as criancinhas podem correr da cidade, porque a lenha está tomando conta de tudo. Em meio a tudo isso, ele lembra duas coisas. O Senhor é fiel e o Senhor é bom. Dizer que o Senhor é fiel e o Senhor é bom quando as coisas estão bem é muito fácil. Mas em meio à crise, Jeremias diz, o Senhor é fiel e o Senhor é bom. E a terceira e última coisa é não esquecermos que a salvação vem do Senhor. Além da salvação eterna, a salvação para isso que está acontecendo. Vamos manter as nossas expectativas, não vamos perder a nossa fé. A salvação, ela vem do Senhor, e bom é esperar.
como esperar no Senhor traz para nós uma sensação de que somos diferentes dos outros. Mas Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lamentações, encerra dizendo: vamos esperar em silêncio. Que nessa hora a gente não se levante contra nossos pastores, para dizer dele: olha, vocês estão sem resposta para nós. Que nesse momento não venhamos a levantar as nossas vozes contra os céus, contra o Deus que cremos. Esse é o momento do nosso silêncio. Ficar em silêncio é algo que somente aqueles que são escolhidos conseguem aguardar neste momento de muita crise. Que Deus nos ajude a tirar essas lições para a nossa vida e a praticarmos para a honra e para a glória dele. Tenho certeza de que ao acabar isso, seremos crentes melhores, crentes mais confiantes e crentes com uma certeza de que nós nunca estivemos no controle dessas coisas. Preste bem atenção a isso. As maiores potências do mundo hoje entendem que não estão no controle do mundo. Esse controle sempre esteve na mão do Senhor. Que Ele nos abençoe. Um beijo forte para toda essa igreja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, aí está a resposta para o que fazer em tempo de crise, o que fazer quando a crise nos atinge. Esperar no Senhor, porque Ele é bom. E esperar no Senhor em silêncio. Como é difícil, Ivan, irmãos, como é difícil esperar no Senhor em silêncio. Nós somos, por natureza, inquietos. O salmista, no Salmo 46, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas nós somos inquietos. Nós somos curiosos, nós somos ansiosos, nós queremos ver resultados imediatos. E aí entra o que Ivan falou, muitas vezes nos comportamos como aqueles que não têm esperança. E outra coisa, meus irmãos, que Ivan colocou aí, que eu não vou colocar rabo no sermão, como dizem no seminário, mas apenas para lembrar os irmãos, que no deserto é lugar de aprendizado, meu irmão. E bem-aventurado é o crente, é aquele ou aquela que tira lições importantes no deserto, no tempo da crise. Nós estamos vivendo uma crise, nós estamos vivendo um deserto global. O mundo todo está nesse barco. Não é uma exclusividade de um país. O mundo inteiro está vivendo essas circunstâncias. E, claro, alguns países mais afetados do que outros. Mas o que é que nós vamos tirar de lições quando sairmos desse deserto? Quando chegarmos lá do outro lado? Então, irmãos, medite nisso, pense nisso. Pense que esse tempo é um tempo que Deus está nos dando a oportunidade de tirar lições importantes, de rever muitos conceitos nossos, de reavaliar muitas coisas, ressignificar muitas coisas nas nossas vidas, na nossa vida como família, na nossa vida como igreja, na nossa vida em particular, né? Então, isso é muito importante. E Deus nos ajude, irmãos, a, de fato, nesse momento de crise, fazer isso, esperar no Senhor, no tempo de Deus, e isso de forma inteligente, de forma sábia, né? Não como os murmuradores, porque se agirmos como murmuradores, nós não entraremos na terra, ficaremos no deserto, seremos reprovados. Mas louve a Deus e exalte o seu nome e espere nele confiadamente. E aí você verá que vai valer a pena. Amém. Glória a Deus.
Mais uma vez nós agradecemos a Deus, agradecemos também a Ivan por sua participação no nosso culto online nessa noite. Deus continue lhe abençoando. Dê um abraço nós chamamos carinhosamente de Bispa Amélia, né? Dê um abraço em Amélia, sua família. E estamos juntos, meu irmão, nessa caminhada exitosa em nome de Jesus. Eu quero também fazer menção aqui a Igreja Batista Lírio dos Vales, o nosso querido pastor Jurandir Miguel, completa amanhã 43 anos, aniversário da Igreja Lírio dos Vales, amanhã, 2 de julho. Como nós amamos aqueles irmãos, pastor Jurandir é o meu mentor, na verdade, né? É um parceiro, um homem de Deus que nos momentos que eu preciso, ele sempre está comigo, a gente conversa, me dá muitos conselhos importantes. Então, que possamos orar, né, por essa trajetória da Igreja Batista Lírio dos Vales do Rio Vermelho. Então, meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus e concluir o nosso encontro nessa noite. E domingo estaremos aqui novamente para adorarmos e bendizermos ao nosso Pai Celestial. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela palavra compartilhada nessa noite. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti pedindo perdão por nossas inquietações. Nós temos estados ansiosos, muitas vezes nos comportando, Pai, como aqueles que não esperam inteiramente na Tua fidelidade, na Tua provisão, na Tua graça, na Tua misericórdia. Mas o Senhor não muda a sua essência. O Senhor é fiel, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor é o Rei dos reis. O Senhor está sentado em um alto e sublime trono. A tua glória enche a terra. Aleluia. Senhor, muito obrigado por Cristo, que se manifestou em carne, foi recebido na glória, depois de passar aqui e pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Fomos redimidos e resgatados por Ele. E diz a tua palavra que Jesus é o único digno de abrir o livro e desatar os selos, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o desejado de todas as nações da terra. É Ele que está conosco, é o Senhor. Muito obrigado porque podemos desfrutar de Cristo, podemos desfrutar do Evangelho, podemos desfrutar das boas novas de salvação. Muito obrigado, Senhor. Contempla cada filho que está nessa sala, cada filha, cada família. Senhor, se há uma crise acentuada em algum lar aqui, Senhor, além da pandemia, mas se há uma outra situação de crise, meu Deus, tem misericórdia, estende a tua mão. Assim como o Senhor levantou a mão e acalmou o mar daquela tempestade tão grande, Senhor, o Senhor acalmou os ventos, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor curou enfermos, o Senhor fez, ó Pai, milagres, e é o mesmo Deus que está presente aqui. Então nós te apresentamos, Senhor, cada situação difícil, e que o Senhor, por sua misericórdia, estenda a sua mão para acalmar. Nós te agradecemos, pedimos a tua orientação, Senhor, nesse tempo, nos orienta, nos instrui, Pai. Nós queremos a tua instrução, a tua sabedoria, a inteligência vinda de ti, espiritual, para lidarmos com a situação que estamos vivendo e possamos sair, ó Deus, amadurecidos, edificados, fortalecidos em ti depois desse deserto.
Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, irmão, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu precioso rosto e vos dê a paz que vem dele. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.